Olá vocês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu quero trazer para vocês uma história que eu gostei demais de ter lida, muito boa, um roteiro sensacional, arte incrível, mas uma história muito polêmica. Algumas pessoas, já vi alguns canais falando sobre ela, mas meio que pisando em ovos, né? Porque é uma história que traz aqui uma polêmica muito grande sobre a questão da família Wayne, né? Uma história que mancha um pouco, né, aquela trajetória da família Wayne. Mas é uma história boa sim, não sei o porquê, né? Tem gente que não quer falar muito, que está mexendo em mim de vez, porque os fãs do Batman podem não gostar. Ora, é uma história diferente, mas que para mim não chega a ser um absurdo, né? Nós sabemos que a família Wayne foi responsável, né, pela construção e desenvolvimento de Gotham, mas nada impede que ao longo dessas gerações, uma delas tenha cometido coisas erradas, né? E isso desencadeou numa Gotham City que nós conhecemos atualmente. Então, queria conversar um pouco sobre Gotham City Ano 1. Mas antes, quero pedir a você que se esbarrou sem querer neste vídeo, se inscreve no nosso canal, e você que está sempre por aqui, curta, compartilha, deixe seu comentário e também, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que fazem parte aqui, né, deste canal, contribuindo com as suas sugestões, né, opiniões, enfim. Um abraço a todos e vamos ver aqui de que é que se fala, de que é que se trata essa HQ de Tom King, Gotham City, Ano 1. Bem, meus super amigos, como eu falei, Gotham City, Ano 1, é uma história muito boa aí pro Tom King e Phil Hester. Uma história bastante polêmica e que, ao ler essa história, cheguei até a reler, né, umas partes, né, que para mim não ficou muito claro, mas eu creio que isso foi de propósito, né, que o Tom King ele deixa no final aquela interrogação de alguns pontos que podem mudar, né, a nossa visão aí sobre a família Wayne e até mesmo realmente de quem é o Batman é descendente. Será que o Batman realmente ele é descendente legítimo dos Wayne? Então, essa é a polêmica levantada aqui. Mas é uma HQ maravilhosa e eu quero agora convidar vocês, né, a acompanhar, vamos inverter aqui a câmera, acompanhar um pouco aqui por dentro. Eu vou falar um pouco da história, vai ter alguns spoilers, então se você ainda não leu, não quer spoiler, né, você para por aqui e dizer o que eu acho no final, né, o que o Tom King quis deixar no ar. Então, vamos lá. Bem, estamos aqui com a câmera virada para comentar um pouco, né? Obviamente, vou ter que dar alguns spoilers sobre essa HQ que eu gostei muito, Gotham City Ano 1. Então aqui reúne as edições originais, Gotham City Ano 1, do 1 ao 6, com 192 páginas. Preço de capa, R$ 54,90. Eu comprei um pouco mais abaixo desse valor, pois eu peguei numa promoção aí da Panini. É uma obra muito boa de Tom King, realmente muito polêmica, que aqui nós vamos ver como a família Wayne também contribuiu negativamente para que Gotham City se tornasse essa cidade caótica. Então a história aqui é contada, é narrada pelo próprio detetive aqui, né, um dos personagens da trama, que é o Slam Badley, o Samuel Slam Badley. É um detetive particular que no seu leito de morte ele conta toda essa história aí que deu início, né, à ruína de Gotham para o Batman. E aí já ficou um pouco estranho, né? Por que ele vai contar essa história justamente para o Batman? Será porque o Batman é responsável aí pela manter a segurança de Gotham? Ou tem algo a mais, né? Depois a gente vai comentar. E esse detetive, né, ele recebe uma carta de uma pessoa misteriosa pedindo para que ele vá até a mansão Wayne, uma carta com $100 e pedindo o sigilo total. Essa carta foi enviada pelos avós do Bruce Wayne, que é a Constance Wayne e o Richard Wayne. Chegando lá, ele descobre que se trata do sequestro, né, da filha dos Wayne. E esse sequestro estava sendo mantido em sigilo, né, tanto para a imprensa como para a própria polícia de Gotham, por conta das exigências aí dos sequestradores. A criança havia sido levada dentro da mansão Wayne. E ele é pressionado, né, a princípio, até uma suspeita que ele esteja envolvido, enfim. Mas o que chama a atenção, né, dessa história é que mais adiante, né, com todo o processo de investigação, descobre-se que os Wayne eles escondem, né, algo bem tenebroso.
e que tudo é feito levantando suspeita de um bairro, né, Gotham City era uma cidade modelo na época, uma cidade modelo nos Estados Unidos, o índice de criminalidade praticamente zero, não havia crimes, né, graves. Porém, o bairro, na parte sul, né, algumas pessoas estavam insatisfeitas com a instalação de uma fábrica aí dos Wayne. Então a história, né, todo esse mistério leva a entender que o sequestro ele ocorreu por pessoas, né, desse bairro que não estavam satisfeitos aí com a instalação dessa usina, pois ia trazer poluição para o local. E essa mulher misteriosa que entrega, né, essa carta para o detetive Bradley, vê que depois ela está envolvida também diretamente na trama. E o que surpreende aqui é a revelação de que os Wayne, né, pelo menos essa geração de Wayne, no caso aí o Richard, né, que é o Wayne legítimo, a Constância, né, ela não é uma Wayne, né, recebeu o nome por estar casada com o Richard, percebe-se que o Richard Wayne não é uma figura exemplar, né, mostra aqui que ele é um cara fanfarrão, que está torrando aí a fortuna, e que ele, digamos assim, simula aí o sequestro, né, está por trás do sequestro da própria filha para conseguir dinheiro, pois a esposa, a Constância, estaria, digamos assim, meio que administrando o que sobrou aí da fortuna, né? E esse detetive, né, o Bradley, ele se encontra no meio dessa trama muito louca, né, que aos poucos, né, vai se desdobrando e revelando aí meio que essa podridão dentro da família Wayne. E no final, tudo é desvendado, né, para surpresa de quem está lendo, né, pois sempre a gente sabe das histórias que a família Wayne, ela, digamos assim, é o pilar, né, de sustentação, a família que estruturou Gotham, né, tornou nessa cidade que ela é. Mas aqui vai mostrar que a criança, né, depois é encontrada morta, então o resgate não tem sucesso e a população passa a se revoltar, né, porque aqui essa criança, né, titulada como a princesinha de Gotham, amada por todos, idolatrada por todos, gerou uma revolta e a população começou a ir para as ruas e aí começaram a haver protestos, violências, saques, e daí a cidade perdeu todo o controle e se afundou no caos, dando início na formação dessa nova Gotham, que é a Gotham que a gente está acostumado a ver nas histórias do Batman. Quando eu li esse nome, o Islam Bradley, eu me lembrei dessa HQ aqui, que é a história do Joe Shuster, que é um dos criadores do Superman. E eu vi, até deixei marcado aqui, que ele ajudou a criar esse personagem, Islam Bradley, que é um detetive aí, linha dura, um detetive durão, e que foi um personagem bastante marcante na trajetória. Aí eu lembrei que esse personagem foi trazido aqui por Tom King. Achei bem interessante. E ao ler a história, eu me deparei o quê? A maneira como ele lutava, né? O cara que tinha lá, né, grandes habilidades em luta, em artes marciais, um grande detetive. Isso me fez lembrar do Batman, né? Mas ele não tem nada a ver com o Batman. Familiarmente falando, o Batman é filho do Thomas Wayne, que seria o outro filho desse casal que ainda não era nascido na história. Essa criança aqui, né, a Helena, ela foi morta e os Wayne ainda não tinham o seu segundo filho, que é o Thomas Wayne, pai do Bruce Wayne, que é o Batman. E o que surpreende no final é que, ao descobrir que o próprio Richard, né, tramou o sequestro da própria filha e algo, né, deu errado e a criança morreu. E aí tudo saiu do controle. Aqui mostra também que a Constance Wayne acaba tendo um envolvimento com o detetive Bradley, né? E isso vai deixar, no mínimo, uma interrogação, uma pulga atrás da orelha no final. Eles têm aí um romance, né? E no final, quando tudo é desvendado com relação ao sequestro e à morte da criança, o Richard é envolvido com essa mulher que foi deixar aquela carta com $100, né? Eles estavam tramando fugir com o dinheiro do resgate. Mas como tudo deu errado, né? Então, e um final trágico, onde a própria esposa, né, a Constance Wayne, ela mata o marido, Richard. E tudo isso é abafado, né? Apenas os seguranças e o detetive Islam Bradley, né, o Samuel,
que presenciam isso, né, o caso é abafado, porque isso ia abalar mais ainda a cidade, que já estava mergulhada no caos. E foi dito que o Richard Wayne morreu após saber da notícia, né, da filha, né, se sentiu mal, enfim. E a Constance Wayne passa a ficar à frente dos negócios da família Wayne, né? A fábrica é inaugurada, realmente a fábrica acaba com o bairro, polui, mas na frente os Wayne vendem, né? Para, digamos assim, não associar a sujeira, né? Não só ambiental, mas tudo que ela proporcionou de negativo ao nome da família Wayne. Daí Gotham já estava mergulhado no caos. E o interessante, o curioso é que um ano depois, quando ela vai discursar, acho que até na inauguração dessa fábrica, ela está grávida do Thomas Wayne, que é o pai do Batman. Aí vem a pergunta, esse filho realmente era do Richard Wayne, né? Eles estavam brigados, estava toda aquela confusão do sequestro, e ela teve, né, esse romance aí com o detetive. Então Tom King deixa esse mistério aí no ar. Então, será que o Thomas Wayne não é um filho legítimo, né, do Bruce Wayne? E o Thomas Wayne, né, gerou o Bruce Wayne. E o Bruce Wayne até lembra, né? Aqui a história deixa bem clara a arte, né? O jeito do Batman de lutar e tudo muito parecido com o desse detetive. E é aí, meus amigos, que o negócio pega, né? Então, além de uma história que mostrar que nem todas as gerações dos Wayne, né, foram perfeitas, existe uma imperfeição, e deixa esse mistério. Será que o Batman, ele é realmente, né, neto legítimo dos Wayne? E o interessante é que aqui faz alusão ao morcego, né? Porque na carta lá do resgate que o Richard Wayne, né, forjou, ele se intitulava de O Homem Morcego. Então, a marca do morcego aí sempre presente nas histórias. Então, eu já vi até algumas resenhas de canais do YouTube e a galera meio que falando com receio disso, porque mexe muito, né, nessa história, da questão aí dos Wayne. Eu não vejo, né? Eu sou muito fã do Batman e tal, mas é uma história que pra mim não seria considerada absurda, né? Tem gente que fala, isso aqui nunca vai ser cânone porque, né, trouxeram essas questões absurdas. Eu não vejo isso como absurdo. É algo que pode acontecer, sim, né? Ninguém é perfeito, então isso mostra que aquela imagem de plena perfeição dos Wayne, né, pode perfeitamente não ser tudo aquilo, né? Muita coisa, como hoje em dia você vê aquelas pessoas que mostram uma imagem perfeita, né, muitas vezes esconde algo que é imperfeito. Na história que eu gostei muito, eu recomendo sim, né? Aqueles fãs do Batman que ficam, né, pilhados com isso aqui, acho que procure ler numa boa, né, uma história alternativa. E eu acho sim que essa história merecia ter um lugar aí na cronologia do Batman. Mas essa é a minha opinião. Então quero agradecer a você que ficou até o final deste vídeo. Meu muito obrigado e até uma próxima. Tchau.